Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te guardando e trazendo da direção dele, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas a cada instante. Precisamos muito, dessa direção. Hoje nós estamos no capítulo 11 de 1 Reis. E o capítulo 11 de 1 Reis começam a nos mostrar um outro Salomão. Até então, um rei sábio, até então um rei que temia o Senhor, que buscava fazer aquilo que o Senhor desejava, um rei que onde a sua sabedoria era inigualável, mas nos traz à memória, e algo que nós precisamos refletir, que um homem tão sábio, um homem que começa a sua carreira, a sua jornada temente a Deus, com tanta sabedoria, mesmo assim erra. E nós então vamos perceber que a caminhada com Deus, ela precisa de alguns elementos muito importantes. Existem alguns princípios que precisam ser negociáveis a cada dia das nossas vidas. Senão, assim como Salomão, um homem tão sábio, um homem que construiu tanto para Deus, um homem que viu a mão de Deus agir de uma forma sobrenatural na vida dele, se desvia e termina o seu reinado de uma forma trágica, de até então ter as 12 tribos, agora a sua descendência ficaria tão somente com uma, e nem era por causa dele, por causa do seu pai Davi. O versículo 1 inicia dizendo para nós que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. E o versículo 2 diz: e elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir aos seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Versículo 3 diz que ele casou com... aqui no entanto, Salomão apegou-se amorosamente. E diz, casou com 700 princesas e 300 concubinas. Tudo isso porque ele amou. E por que amou? A gente sabe que todo esse processo de Salomão, desses casamentos, foram muitos na questão de aliança. Aliança para evitar a guerra, aliança para evitar algum tipo de problema. Só que Deus havia dito a ele que quando ele faria isso, quando o povo fizesse isso, ele ia adorar. Então essa aliança que ele fez, ele não simplesmente foi levado a adorar os deuses dessas mulheres, mas também os dessas mulheres que eram de outras nações. Mas também ele próprio construiu templos, altares a esses deuses. Então a gente percebe o que? Quando Salomão tira os seus olhos de Deus e começa a confiar em outras alianças, entendendo que alianças com essas mulheres estrangeiras trariam muito mais proveito, muito mais segurança, muito mais tranquilidade do que uma aliança com Deus. Que o fato dele amar essas mulheres, porque ele diz que ele amou, amou muito essas mulheres, diz que se apegou muito a ela, ele, no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Então a gente percebe que ele trocou o seu amor. Em vez de amar a Deus, o Deus do seu pai, o Deus que estava ali com ele, ele começa a amar essas mulheres, a ter essas mulheres por uma questão muito mais pessoal. E isso foi realmente a derrota do seu reinado. Isso foi o fim do seu reinado. Porque Deus vem com sentença, Deus rejeita Salomão, assim como rejeitou lá atrás Saul. Agora ele rejeita Salomão pelo fato de Salomão ter tirado o seu coração, tirado os seus olhos de Deus. E é algo que nós precisamos avaliar a cada instante das nossas vidas. Aonde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão fixos em quê? Porque de repente nós não temos amado outras coisas mais do que o Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos aliança, fazemos questões, tentamos fazer coisas para solucionar o nosso problema e não buscamos a Deus, não buscamos direção de Deus. E aí é onde nós começamos a vir os nossos problemas, as nossas questões. Por quê? Porque nós deixamos de olhar, de colocar os nossos olhos no Senhor e colocamos nossos olhos no nosso problema. Hoje não há mais tempo, às vezes, para orar, porque são tantas coisas, são tantas demandas a fazer. Muitas vezes nós não conseguimos mais parar para ter um tempo com o Senhor através da sua palavra, porque não tem tempo. Os problemas estão tomando. Percebe que muitas vezes estamos mais voltados aos nossos problemas
do que a Deus, achando que quando nós nos devotarmos, nos estamos realmente ali 100% com os nossos problemas, gastando toda a nossa energia ali, nós achamos que nós vamos ter mais força para resolver isso do que Deus. Existem situações da nossa vida que o que precisamos é não negociar princípios. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Tanto nessa semana estamos no desafio aí de jejuarmos, de entregar essa primeira semana desse mês de setembro ao Senhor. Sabemos que um mês onde também a gente sabe que temos aí o índice de suicídio, tantas coisas que acontecem, que vem, é o momento também de orar pelas nossas emoções. Elas são importantes. Não podemos, irmãos, tirar os nossos olhos do Senhor. Tirarmos os olhos do Senhor, nós corremos um grande risco. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós deixamos de amar ao Senhor e começamos a amar outras coisas. E quando amamos outras coisas, nós traímos ao Senhor, porque fazemos aliança com outras coisas. Com pessoas, com situações, com questões, com objetos. E esquecemos do Senhor. E quando esquecemos do Senhor, quando amamos outras coisas mais do que o Senhor, quando fazemos outras alianças, quando temos outras alianças além do Senhor, o Senhor vem com sentença sobre as nossas vidas. O Senhor se afasta de nós, porque é isso que acontece. Então que nesse dia possamos pensar nisso com muito cuidado, muito carinho e avaliar as nossas vidas em nome de Jesus. Beijo no coração, fique todos com Deus, que Deus abençoe sua vida.